Oi pessoal, a paz do Senhor, meu nome é Rebeca e eu faço parte da Juventude do Pinheiro, a UJADEP. Então, você sabia que a santidade e sexualidade elas não podem ser tratadas como uma dicotomia? Porque verdadeiramente elas não são. Não há como negar a importância da sexualidade em nossas vidas, pois ela é concedida pelo nosso Criador. Em contrapartida, nós não podemos deixar que a sexualidade nos conduza a uma vida constante de pecado. A sexualidade só será bem entendida e praticada se houver santidade. Por isso, é necessário aprendermos sobre esse assunto à luz das Escrituras, para que a minha vida e a sua vida seja uma vida de glorificação a Deus. Santidade na sexualidade é o tema do nosso segundo dia da nossa Semana Jovem, dia 12 de julho, às 19 horas, na AD Pinheiro. Contamos com você! Quero agradecer ao meu Deus pela oportunidade que Ele me concede de voltar a esta igreja, onde trabalhei por 12 anos, fazendo tudo quanto podia, tudo quanto sabia, e graças a Deus hoje o Senhor me traz mais uma vez aqui de volta para, desta feita, ministrar os jovens, não somente os jovens da igreja, mas também os jovens que nos visitam, tanto os da Xanda Jaqueira como outros que estão espalhados pela nave do templo. Agradecendo também ao pastor Wilson Pimentel pelo convite, não é? Que chegou às nossas mãos através do coordenador da juventude, Diácono Fernando, graças a Deus. Na verdade, foi uma caravana lá em União, pareceu a caravana da Rainha de Sabá. Glória a Deus. Tiago, que foi minha ovelha lá em Messias, Joás, Kedson, cadê Kedson? Não pôde vir. Kedson e quem foi mais? Jairo, presbítero Jairo Rocha, estiveram lá conosco. O convite é leve, mas foram uns 5 levar o convite lá, cada um segurando uma ponta do convite, e eu não poderia deixar de vir cooperar com os irmãos neste trabalho. Esse trabalho foi iniciado por mim há cerca de 10 anos atrás, quando eu trabalhei aqui. Havia uma preocupação em meu coração em relação ao que fazer com a juventude desta igreja no período das férias. O que fazer? Então, orando a Deus, me chegou esta ideia de realizarmos uma semana jovem, não é? De segunda a domingo, cada dia um tema geral e cada dia um subtema sendo abordado por preletores diferentes. E Deus confirmou, pela sua misericórdia e graça, e até hoje o trabalho prossegue, não é? Com a juventude. Alguns eram adolescentes, hoje já são jovens, aí com seus 35, 40 anos, glória a Deus, aleluia, não é? E está aí, trabalho prosperando pela graça de Deus, e louvo a Deus pela iniciativa do pastor Wilson, não é? De ter abraçado também este projeto, abraçado esta ideia e ter realizado mais uma edição da Semana Jovem, cujo tema está voltado para a santidade. Eu achei muito interessante e quero parabenizar a comissão organizadora, junto ao pastor da igreja, pelo tema escolhido, uma vez que santidade, me parece que está saindo, esse tema, essa abordagem, está saindo de cena, ou não é muito comum, não é muito recorrente nos púlpitos das nossas igrejas. E a culpa não é da igreja, a culpa é nossa. A culpa é nossa, dos pastores. Diácono Sóstenes ali também, só faltou você na comitiva da Rainha de Sabá. Glória a Deus. Não é? E a culpa é nossa, dos pastores, não do pastor Wilson. O pastor Wilson prega sobre santidade, eu também prego,
mas eu estou falando de modo geral. Esse tema foi silenciado, porque falar sobre santidade toca em alguns pontos melindrosos. Toca em pontos melindrosos. Mas, louvado seja Deus, parabéns, não é? Pelo trabalho aqui feito. Glória a Deus. Eu quero ler um salmo. Por favor, todos se põem de pé. Já está ali o tema. Salmo 119, versículo 9. É uma pergunta seguida da resposta. Como purificará o jovem o seu caminho? Respondam. Vou fazer a leitura da pergunta mais uma vez. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra, Senhor, e pedimos a tua bênção, pedimos a tua unção, a tua direção, a inspiração do alto para ministrarmos para todos que aqui estão presentes, especialmente para a juventude que nesta semana está sendo ministrada pelo teu Espírito através desta mesma palavra. Meu Deus, em nome de Cristo, tome o nosso ser em tuas mãos e nos ajude em nome do Senhor. Amém. Sentai-vos, amados. Glória a Deus. Santidade na sexualidade do jovem foi o tema que me foi proposto. E conforme eu já disse, falar sobre santidade hoje, nesses tempos considerados tempos pós-modernos, se constitui, assim, um grande desafio para qualquer pregador, para qualquer pastor. Mas esse desafio, dessa abordagem, se torna mais delicado ainda quando se faz uma relação entre santidade e sexualidade. Fica mais delicado ainda. Quando nós falamos de sexualidade, obviamente, esse tema envolve também sexo. Sexualidade não é o mesmo que sexo, não é? O sexo faz parte da sexualidade, conforme nós veremos, mas não se resume na questão sexo ou sexual. Então, uma pergunta que o salmista faz neste texto que lemos, eu vou pedir para passar já o próximo slide. Quem é que está passando lá? Muito bem. Não é uma pergunta como purificará o jovem o seu caminho. Essa pergunta ela foi feita há mais de 6.000 anos atrás. Veja que há mais de 6.000 anos atrás já havia uma preocupação da parte daqueles que serviam a Deus e foram inspirados por Ele a escrever a Sagrada Escritura. E essa preocupação redundava na pureza do jovem. Pureza espiritual, pureza moral e também pureza na sua sexualidade. E essa pergunta, só esta pergunta, ela já nos aponta um caminho bem extenso a ser percorrido, não é? Como purificará o jovem o seu caminho? E é interessante que Deus, que inspirou o autor desta pergunta a escrevê-la, Ele mesmo inspirou também o autor a respondê-la. Ele diz: observando conforme a tua palavra. É interessante que a pergunta não é o autor que faz ou que fez. Quem fez a pergunta é o próprio Deus. Ele apenas inspirou o agente, não é, que estava ali escrevendo. Como purificará o jovem o seu caminho? Veja que a pergunta não foi ele, o autor que fez, ou o escritor, foi o próprio Deus. Porque pela resposta que ele dá, não é? Nós vemos que ele se dirige a quem? A Deus ou ao homem? A Deus ou ao homem? A Deus.
Estão observando aí a pergunta? Como purificará o jovem o seu caminho? Glória a Deus. E aí a resposta vem para Deus, observando-o conforme a tua palavra. Há uma preocupação da parte do Senhor em relação à questão da pureza, da santificação, porque santificação envolve pureza, não é? Envolve uma vida limpa, uma vida na presença de Deus. Então, a sexualidade, eu quero começar dizendo, continuar falando, dizendo que a sexualidade, ela faz parte da vida de todo ser humano, desde o início da criação, conforme nós vamos ver em nossa abordagem. Desde a infância, que a sexualidade se manifesta na vida da criança. E esta manifestação é notada em todas as fases da vida. A Bíblia fala sobre isso e a ciência comprova a sexualidade, essa capacidade sexual que Deus conferiu ao homem, ao ser humano. Ela é vista, ela é observada desde os primeiros meses de vida na criança. Aqui deve ter vários psicólogos, pelo menos eu estou avistando ali uma, a Joyce, não é? Mas devem ter outras e outros psicólogas aqui, e sabe que Freud foi um dos que fez essa abordagem da sexualidade manifesta já na infância. Eu poderia chamar aqui a Joyce e ela nos dá de forma sucinta uma explicação, mas eu não vou fazer isso, não é? Glória a Deus, não vou fazer isso. Ela vai ficar só ouvindo ali, me corrija depois. Agora não, só depois, se eu errar alguma coisa. Certo? Então, Freud tratou já no início, praticamente, do surgimento dessa ciência chamada psicologia, a questão da sexualidade na criança. Todas aquelas fases que Freud aborda da infância, está voltada para uma ênfase na sexualidade. E Freud apenas atestou, confirmou aquilo que a Escritura fala. O homem é um ser que é dotado de uma sexualidade desde a origem de todas as coisas, desde o início, lá no Gênesis. Muito bem. E essa sexualidade não é manifestada apenas na infância. Ela vai, à medida que o ser humano vai crescendo, vai amadurecendo fisicamente, psicologicamente, biologicamente, a questão da sua sexualidade também vai amadurecendo com ele. De forma que, quando se atinge a adolescência, a juventude, essa questão da sexualidade praticamente já está bastante definida. Mas não tem um tempo para a sexualidade encerrar. A sexualidade, ela vai com o ser humano, acompanha o ser humano até o fim ou ao fim da sua existência. De forma que uma pessoa com 80, 90 anos ou mais do que isso, mesmo com toda a sua senilidade, mesmo com toda a sua limitação, agora que a velhice impõe, né, limitação mental e física, a sexualidade está presente lá, está lá, pois ela é latente ao ser humano, à existência do ser humano. E quando acaba, pastor? Quando o ser humano morre. Quando o ser humano morre. Então acaba-se essa capacidade, não é, sexual que foi colocada nele pela mão do próprio Deus. Veremos então em nosso estudo que ao criar o homem dotado de sexualidade, o Senhor Deus traçou propósitos positivos específicos para ela. Deus criou o ser humano em toda a sua integralidade, não é? E essa integralidade é uma composição que reúne espírito, alma e o que mais? Corpo. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O ser humano é uma composição, um conjunto de três realidades, de três partes, duas
invisíveis, intangíveis e uma visível, que é o nosso corpo, com o qual nós nos relacionamos com o mundo exterior, com o mundo que está em nossa volta. Muito bem, então nós vamos ver em nosso estudo que ao criar o homem, não é dotado de sexualidade, o Senhor, Deus, traçou propósitos positivos, específicos para essa sexualidade. Pastor, Deus se preocupa com a questão da sexualidade do jovem? Claro que sim, claro que sim. Não somente com a questão da sexualidade que está presente na vida do jovem, do adolescente, mas também com a sexualidade do adulto, do idoso, de todo ser humano. Por quê? Essa preocupação, esse cuidado em Deus tratar com o homem dentro desse viés, dentro dessa realidade que está presente em sua vida. Porque foi o próprio Deus que colocou no ser humano a sexualidade, não é? Esta realidade que é tão latente, tão presente em todos os seres humanos. E por que não dizermos seres vivos? Aqui deve ter algum biólogo, aqui deve ter algum veterinário que vai saber que os seres irracionais também são dotados de sexualidade. Claro, uma sexualidade limitada, uma sexualidade que não é explorada de forma positiva, é instintiva, porque ao animal foi privada a capacidade de raciocinar, pois ele não tem alma, não é? Mas lá está presente, não é? E lá está presente. Todavia, a sexualidade no sentido positivo, no sentido real, no sentido psicológico, espiritual, está presente ou pode ser vista em todos nós, seres humanos. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Muito bem. Porém, precisamos reconhecer que a partir da entrada do pecado no mundo, com a queda de Adão, lá no Jardim do Éden, houve uma completa distorção dos propósitos da sexualidade que fora colocada pelo Senhor no ser humano. Quando o homem caiu, nós vamos ver, então, houve um espatifamento de todas as dádivas, de todos os dons, de todas as dotações que Deus havia colocado nele. E a sexualidade foi junto também com a queda e sofreu distorções tremendas, distorções ou deturpações que até hoje é observada nos seres humanos, principalmente no tocante à questão sexual, a matéria chamada sexo, que vamos também tratar mais adiante. Muito bem, então, essa distorção dos propósitos, até hoje, nós podemos observá-la nos seres humanos, não é? Mas, na verdade, nós podemos dizer, e até assegurar, que o propósito de Deus em colocar no ser humano essa capacidade, essa realidade da chamada sexualidade, não é? Deus não tinha nenhum propósito negativo, e sim só propósitos positivos. Quem está entendendo o que eu disse até agora, diga amém. Então, a sexualidade na criação do homem. Quando nós lançamos um olhar em Gênesis capítulo 1, nós vemos que a sexualidade, conforme eu disse, ela esteve presente já no início de todas as coisas, especialmente quando Deus criou o homem, que recebeu o nome de Adão, e depois a sua esposa Eva. Então, o homem, não é? Nós podemos fazer uma abordagem em relação à questão da sexualidade na criação do homem sobre 3 prismas, ou sobre 3 óticas, ou óticas diferentes. Primeiro, nós podemos observar que o homem foi criação especial de Deus. O que é que o homem foi em relação à criação de Deus? Especial. Por quê, pastor? Porque, não obstante Deus ter deixado o homem para ser criado no último dia, ele é considerado como, pelos teólogos, pelos estudiosos das Escrituras, o homem, como obra-prima de Deus, é considerado a coroa da criação.
Não foi pelo fato de o homem ter sido criado no último dia, no estágio de 6 dias da criação, que ele tinha uma importância menor do que tudo aquilo que fora criado antes dele, de forma alguma. Deus deixou o homem para ser criado no último dia, porque Deus queria caprichar em nossa criação. Diga amém, em nome de Jesus. Então você é uma pessoa especial, eu sou uma pessoa especial. Todo ser humano são pessoas especiais, são seres especiais. Por quê? Porque Deus caprichou, Deus fez assim uma obra extraordinária para criar o homem. E interessante, quando nós lemos Gênesis 1 e Gênesis 2, e esses 2 capítulos tratam a respeito do mesmo tema, o tema da criação, e tem pessoas que dão nó na mente, né? Senta aquele nó na mente, porque é que a história da criação ela é narrada em Gênesis 1 e Gênesis 2. Por quê? Não é? Eu não vou responder esta pergunta agora, porque ela demanda tempo e eu vou sair do foco. Mas é algo para você pensar, não é? Porque a narrativa da criação está repetida 2 vezes, logo nos 2 primeiros capítulos do Gênesis ou da Bíblia, não é? Então o homem, ele, quando nós lemos Gênesis capítulo 1, especialmente Gênesis capítulo 1, nós vemos que Deus teve um propósito especial ao criar o homem. Veja Gênesis 1:36, que diz assim: escute, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que é que nós podemos dizer a respeito desta informação tão relevante da parte das Escrituras Sagradas em relação à criação do ser humano, em relação à nossa criação, não é? Primeiro nós vamos perceber que Deus não criou o homem sozinho. Deus estava em um conselho. Diga comigo, o Senhor estava em um conselho ao criar o homem. Nós vemos pela a pluralidade do verbo fazer, não está no singular. Façamos. A quem o Pai se dirigiu? A quem Deus o Pai se dirigiu naquele momento da criação do homem? Naturalmente que ele se dirigiu ao Filho e ao Espírito Santo, que aparece também desde o primeiro capítulo e os primeiros versículos do Gênesis. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles tiveram uma participação ativa na criação do homem, porque Deus queria caprichar, Deus queria fazer o melhor, Deus queria produzir uma obra extraordinária, não é? E por isso ele disse que convidou os outros membros da Trindade, não é, para fazer o homem juntamente com ele, porque o homem ia trazer consigo a imagem e a semelhança do Altíssimo ou da divindade. Então isso é algo extraordinário para nós sabermos. E todas as vezes que eu passo pelos capítulos 1 e pelo capítulo 1 e pelo capítulo 2 do Gênesis, eu fico maravilhado. Eu ainda consigo me encantar com o registro que Deus faz acerca da criação do homem na sua palavra. Deus não quis que o homem fosse semelhante aos anjos. Deus não criou Deus não tinha nenhum outro referencial, nenhum protótipo, podemos usar esta expressão, para fazer o homem. Ele disse: não, eu vou fazer o homem conforme a nossa semelhança. O homem vai trazer a nossa imagem, a imagem do Pai, a imagem do Filho e a imagem do Espírito Santo. Amém? Mas em que sentido o homem é semelhante a Deus? Aí eu tenho uma observação a fazer. Na sua vida racional, isto é, na realidade do ser humano como um ser racional, que o distingue dos demais seres que foram criados por Deus, que foram os animais, seres irracionais, não é?
O homem era semelhante a Deus neste sentido, pois Deus o dotou da capacidade de raciocinar, dando ao homem, a todo ser humano, aquilo que nós conhecemos ou chamamos de intelecto. Intelecto é a capacidade intelectual do ser humano pensar, do ser humano elaborar, do ser humano criar, empreender, do ser humano desenvolver, criações, criatividades. Só ao ser humano foi dada esta capacidade. Nenhum outro ser vivo, não é? E alguém diz que o macaco tem uma inteligência muito parecida com a do homem, mas a verdade é que fora da vida normal dos macacos, ele só faz qualquer coisa diferente das suas atividades normais, como um animal ou como animal, se for a ele ensinado. Mesmo com toda a capacidade que ele tem, não é, de se mostrar um ser animal, um ser irracional, mesmo dentro dessa sua realidade, ele só pode fazer alguma coisa além daquilo que ele faz naturalmente, se a ele for ensinado. Então Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança, dando a ele essa capacidade de raciocinar, de ser um ser racional, de ser inteligente, não é? De saber, de poder sentir, de poder tocar, de poder entender, interpretar aquilo que ele visualiza. Enfim, o ser humano é um ser extraordinário, e isso se deve ao fato de que nós trazemos uma semelhança com o nosso Deus em relação à capacidade intelectual, à capacidade de pensar, à capacidade de criar, de elaborar, de empreender, não é assim? Glória a Deus. E isso nos faz diferente dos animais e nos aproxima em semelhança do nosso Deus, que é um Deus criativo, que é um Deus que empreende, que é um Deus que realiza, que é um Deus que faz as coisas com grande perfeição. Você pode dar glória a este Deus? Muito bem, mas ali no segundo tópico, nós vamos ver que quando Deus criou o homem, em Gênesis 1:26, teve a iniciativa e criou, não é? Gênesis 1:27 já aponta para a sexualidade que Deus colocou no homem ao criá-lo. E isso eu coloquei aqui na apostila, e eu venho trabalhando nessa apostila já há algum tempo, não é? E concluí ela hoje. A sexualidade, ela é vista na vida do ser humano, de todo ser humano, como um dom divino. O que significa a palavra dom dentro do contexto das Escrituras e até mesmo no nosso idioma pátrio? Dom é dádiva, dom é presente. Amém? O que é que significa a palavra dom? Dádiva ou presente. Então, quando Deus resolveu criar o homem, e ele criou conforme a sua imagem e semelhança, ele acrescentou algo muito interessante, importante e necessário. Você ouviu as palavras que eu usei? Importante, não é? E necessário. Coisas, uma dádiva, um presente, que palavras não se pode, com palavras não se pode descrever perfeitamente. Gênesis 1:37, então diz o seguinte: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus criou o homem como? Macho e fêmea. Macho e fêmea os criou. Claro, aqui Deus está fazendo uma referência, a Escritura está fazendo uma referência antecipada à criação da mulher. Você entendeu? Amém? Nesses tempos de discussão sobre ideologia de gênero, algumas pessoas pegaram esse texto de Gênesis 1:37, pessoas propensas ou defensoras da ideologia de gênero, e disseram: veja aqui, Gênesis 1:37, que Deus criou o homem, macho e fêmea, essas duas qualidades de gênero na mesma pessoa. E isso é uma afirmação
é assim, improcedente, porque aqui está de forma antecipada o anúncio da criação da mulher. Quem entendeu, diga glória a Deus. Amém? Muito bem. Então, Gênesis 1:37, repetindo. E criou Deus o homem... 1:27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Muito bem. Então, o que é que nós podemos dizer aqui? A respeito da sexualidade como um dom colocado por Deus, entregue por Deus ao homem na sua criação. Primeiro, na criação dos primeiros seres humanos, vemos também o surgimento da sexualidade como característica marcante na vida deles, da criação, não é? Vemos a sexualidade ou o surgimento dela como uma característica marcante presente na vida do homem. Mas aí você pode estar se perguntando, o pastor já falou tanto em sexualidade, mas qual é o significado dessa palavra? Porque muita gente sabe o significado da palavra sexo, inclusive na prática, né? Muita gente sabe na prática o significado, o sentido da palavra sexo. Mas o significado da palavra sexualidade não é tão conhecido. Então, veja bem, sexualidade, os dicionários definem da seguinte maneira: é o conjunto de características especiais, externas, visíveis, ou internas, não vistas com olhos humanos ou pelos olhos humanos, determinadas pelo sexo do indivíduo. Então, a sexualidade, ela também aponta para características especiais que estão presentes tanto no homem como na mulher. É isso que Gênesis 1:27 quer dizer para nós. Deus criou o homem, mas criou com duas qualidades de gênero. Naquele primeiro momento, ele antecipa e diz que a espécie humana que proveria a partir de Adão seria de macho e de fêmea, porque a mulher, em Gênesis 2, aí vem o relato, o segundo relato da criação, de forma detalhada, de forma minuciosa, não é? E aí aparece o relato da criação da mulher. A mulher procede do macho. E como foi esse processo, todo mundo sabe. Deus fez o homem dormir, fez Adão dormir, e de uma das suas 24 costelas, o Senhor Deus tirou apenas uma. E aquele osso, sem nenhuma beleza e sem nenhuma vida agora, porque fora retirado do corpo de Adão, e a partir do momento que aquele osso foi retirado, foi também retirada a vida que estava presente nele, a vida de Adão, a vida física, biológica. E aí o Senhor Deus toma aquele osso, sem nenhuma beleza, e põe nele também vida, e transforma aquele osso tão feio, não é? Em uma linda criatura chamada mulher. E aí se cumpre Gênesis 1:27. Macho, Adão, fêmea, Eva. Mas quando a Escritura fala, ou menciona esses dois adjetivos, macho e fêmea, Deus não está querendo se referir na sua palavra apenas a dois seres humanos distintos, diferentes entre si. Deus não quis apenas distinguir, mas Deus quis falar muito mais a respeito do que Ele criou na pessoa de Adão e na pessoa de Eva, a mulher que Deus criou para Adão. Então veja bem, a sexualidade é o conjunto de características especiais, externas ou internas, determinadas pelo sexo do indivíduo. E aqui nós poderíamos rapidamente dizer que a sexualidade presente no homem e na mulher, ela torna os seres humanos bastante diferentes, porque o homem como macho, ele tem uma forma de ser, de existir, diferente totalmente da mulher.
Muito bem. A Organização Mundial de Saúde, ela dá uma definição mais ampla a respeito do significado da palavra sexualidade, dizendo que a sexualidade faz parte da personalidade de cada pessoa, sendo uma necessidade básica e um aspecto do ser humano que não pode ser separado de outros aspectos da vida. Então a sexualidade, prossegue a definição, influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações, não é? Dentro do convívio social humano e, portanto, dessa forma também ela envolve e afeta, ou positivo ou negativamente, a saúde física e mental de todos nós. Então veja que a sexualidade, que é representada por um variado conjunto de características físicas, emocionais e espirituais, é algo latente, é algo presente na vida de todo ser humano. E que, se não for bem ordenada, se não for uma sexualidade equilibrada, ajustada, espiritual, psicológica e moralmente, qualquer ser humano pode desenvolver distúrbios que estarão sendo vistos através de comportamentos, muitos deles comportamentos até criminosos, conforme a lei do nosso país. Os psicólogos é quem sabe explicar isso com mais detalhe. Depois pode procurar a Joyce ali, que ela vai explicar tudo direitinho do que eu estou falando. Muito bem, então a sexualidade, ela vai afetar a sua vida, ou afeta a vida, a nossa existência, em toda a nossa composição. Afeta o espírito, vamos tirar a palavra afeta, alcança o espírito, a parte espiritual, alcança a alma, a parte psíquica, a parte emocional do nosso ser, e afeta também ou alcança o nosso corpo. Está presente nessas três áreas. Por que, pastor, isso tem que acontecer? Tem que ser assim? Porque Deus quis que fosse assim. E Ele sabe que a sexualidade, ela não foi criada para um propósito mau, mas para propósitos positivos. E volto a enfatizar que a sexualidade humana, depois da queda, sofreu grandes deturpações, e essas deturpações é o que tem tirado a paz, não é? E a comunhão de muita gente, especialmente jovens da igreja que servem ao Senhor, conforme mais adiante vamos ver. Mas eu preciso ainda dizer alguma coisa a respeito desses adjetivos macho e fêmea em Gênesis 1:27. Esses adjetivos macho, que no hebraico é sakar, não é? E fêmea, que no hebraico é nekebar, em Gênesis 1:27, é uma referência não somente para as diferenças físicas que estão presentes no homem e na mulher. Quais são as diferenças físicas no homem e na mulher? O homem e a mulher têm características físicas totalmente diferentes, não é assim? A mulher tem um corpo diferente do homem, completamente diferente do homem, e o homem de igual forma. Apesar de que tem muito homem querendo ter corpo de mulher e tem muita mulher querendo ter corpo de homem, para distorcer aquilo que Deus criou, e fica uma verdadeira aberração. Quando eu vejo uma pessoa que adota ou adotou um comportamento, não é, diferente, uma orientação sexual diferente, não é, e procura se vestir diferente daquilo que o seu sexo recomenda, não é assim? E fala, e tenta mudar a voz, e a postura, e os trejeitos e tudo mais, fica uma verdadeira aberração. Porque o homem não consegue se comportar como mulher, e a mulher não consegue perfeitamente bem se comportar como homem. Tem mulher que manda tirar os seios e colocar pelos no rosto e tudo mais, mas não tem jeito.
Sempre alguma coisa vai identificá-la como mulher. E o homem é que é uma tragédia mesmo. Coloca seios, coloca massa silicone nos glúteos, glória a Deus, e tenta afinar a voz, e aquele desastre, é uma luta, uma tribulação, glória a Deus, e é fácil de ser identificado essas pessoas que tentam distorcer a obra da criação de Deus, porque Deus fez o homem macho e Deus fez o homem mulher, e isso ninguém pode mudar, é uma lei da natureza. Amém, irmãos? Glória ao nome do Senhor. Então, esses dois adjetivos, macho e fêmea, além de falar das características físicas do corpo diferente, eles também falam da diferença dos órgãos sexuais do homem e da mulher. Eu não sei se você sabia disso, mas macho e fêmea aqui tem este sentido. Aqui está mais em foco a genitália masculina para diferenciar da genitália feminina, que ambas se completam dentro da realidade do casamento, para um propósito principal, que nós vamos ver mais adiante, não é? Que é a criação e a multiplicação da espécie humana sobre a face da terra. Muito bem, vamos avançar. Quem está entendendo até aqui? Eu preciso explicar isso a respeito da sexualidade humana. Não posso ir direto ao assunto que foi me passado, porque é querer começar a casa pelo telhado. E ninguém consegue começar a casa pelo telhado, tem que começar pela base. Sim ou não? Sim. Pronto, então tenha paciência. Quem está aprendendo e gostando da palavra? Amém. Pronto, isso é importante. Glória a Deus. Acorde aí quem está dormindo pertinho de você. Então, um outro aspecto, um terceiro aspecto, está voltado para o propósito da sexualidade para o homem. Deus não criou o homem, o ser humano macho, o homem macho, e a mulher fêmea, não é, com características físicas, emocionais e psíquicas diferentes, apenas por criar. Não, Deus tinha propósitos muito interessantes. E Gênesis capítulo 1, versículo 28 diz: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, diga comigo, frutificai. Repita, e multiplicai-vos, e enchei a terra. Se você observou direitinho, você citou direitinho esse texto, você vai ver que aparecem aqui 3 verbos importantíssimos em relação à sexualidade humana: o verbo frutificar, o verbo multiplicar e o verbo encher. Frutificar fala de uma árvore que tem saúde, que é saudável e que produz frutos em abundância. Quando Deus pensou em colocar essa capacidade sexual no ser humano, a capacidade não somente física, através da genitália do homem e da mulher, mas também a capacidade sexual no cérebro, porque o principal órgão da sexualidade humana não é a sua genitália. O principal órgão da sexualidade humana é o cérebro. Tudo começa aqui nessa massinha cinzenta que nós não vemos. Aí está o centro, núcleo, não é, da sexualidade humana. E é a partir do cérebro humano, não é, que a sexualidade ela é manifestada através de ações e comportamentos que a identificam no ser humano. Diga amém em nome do Senhor. Deus os abençoou e Deus lhe disse: frutifiquem. Eu estou dotando vocês de capacidade sexual. Eu estou dando a vocês esta capacidade extraordinária para vocês frutificarem. E é interessante que o primeiro homem e a primeira mulher, quem criou foi Deus, mas a partir daí Deus compartilhou com todos nós a capacidade criativa de gerarmos seres humanos. Diga amém. Então Deus diz: vocês trazem consigo a minha imagem e a minha semelhança. E como eu criei vocês, eu vou dar também essa capacidade, essa honra de vocês criarem outros seres humanos. E para que haja essa
frutificação, essa multiplicação e esse enchimento da terra. Mas, por favor, não queira encher a terra quando você se casar. Por favor, deixe isso para os bilhões de pessoas que também estão com o mesmo propósito, não é? Não queira encher a terra sozinho. Deixe outras pessoas ajudar você nessa tarefa, não é? Então, frutificar, multiplicar, encher a terra, não é? É uma capacidade divina que Deus deu ao homem, e é através da sexualidade humana que esse milagre acontece. Gente, presta atenção no que eu vou dizer. A sexualidade humana é um verdadeiro canal de milagres. Amém? Une corpos, mas também une almas. E essa união de corpo e alma, não é? Ainda tem uma consequência positiva quando realizada dentro da vontade de Deus, que é gerar uma terceira vida, uma terceira pessoa e muitas outras pessoas. Glória a Deus. Amém? Então veja bem, queridos irmãos, o principal propósito da criação do homem, da sexualidade do homem, ou no homem, é para multiplicação da espécie humana. Mas há também um segundo propósito. Qual, pastor? Não é? E é aqui que a gente começa a falar alguma coisa a respeito do tema já. Aqui nós podemos dizer que há um segundo propósito na sexualidade humana, que é proporcionar ao ser humano a satisfação sexual dentro do relacionamento do casamento. E aqui muita gente tropeça e até cai na questão do prazer sexual, da busca do prazer sexual. A criança, dizia Freud, desde pequena, manifesta esse interesse pelo prazer sexual. Quando ele suga o leite no peito da sua mãe, ele já está ali com um comportamento inconsciente para o bebê, não é? Um comportamento sexual, da ligação dele, uma ligação afetiva forte entre dois corpos, o corpo dele e o corpo da sua mãe. Então veja bem, a sexualidade humana também tem como propósito, ou como segundo propósito, proporcionar prazer sexual ao casal. Que casal? O casal de namorados? O casal de namorados? Prazer sexual para o casal de namorados? Para o casal de noivo? Não, eu já noivei, vou casar. Já noivei, vou casar e já estamos com a data marcada. Por que não antecipar essa questão do prazer sexual? Não é isso que muitos jovens pensam? Não é assim que muitos jovens raciocinam. E o pior é que o rapaz faz essa proposta para a moça. Estou me referindo a rapazes crentes da igreja. Não é daqui do Pinheiro, é lá da China. Faz essa proposta para a moça. Olha, nós estamos noivos. Você me ama? Amo, sim. Nós estamos noivos, já vamos casar. A gente casa no final do ano. Falta poucos meses para a gente casar. Por que não anteciparmos a questão do prazer sexual? Para a gente sentir como é. Para a gente desfrutar um pouco já a partir de agora. Eu prometo a você que vai ser só hoje. Eu não vou querer mais outras vezes. E o que acontece quando a moça cede, ou quando não é ela que pede, ou quando não é ela que propõe isso? Há um prazer sexual seguido de um sentimento de culpa muito grande. Sem se falar na questão das consequências que sobrevirão ao casal, mesmo que eles depois venham casar. Quem está entendendo, diga amém. Então, nós precisamos saber também que a sexualidade humana, essa capacidade divina que Deus colocou em nós, que junta corpos e que proporciona a capacidade de reproduzir os seres humanos, a espécie humana na face da terra, ela também, nós precisamos saber disso, ela também dá prazer, ela também dá satisfação. Mas quando feita, realizado, esse prazer é alcançado fora da vontade de Deus, fora dos limites do casamento, da vida conjugal, matrimonial, só traz prejuízo, só traz dores, só traz perturbações.
E jovens que poderiam estar dentro da igreja com vocês, hoje estão no mundo, e a queda espiritual foi a consequência de uma queda moral. De uma queda moral. Só prejuízo. E aqueles que ficam dentro da igreja, mesmo sem ninguém saber, só ambos sabem, sofre prejuízos também, porque perde a paz com Deus, perde a comunhão, perde a alegria, não é? Perde as convicções espirituais que ele não deveria perder. Muito bem, então, a partir dessa busca do prazer sexual, motivado por esse dom, essa capacidade chamada sexualidade humana, o homem sofreu graves prejuízos em sua vida. Por quê? Porque tudo começou com a queda. A Bíblia diz que Adão pecou. Está lá em Gênesis capítulo 3, versículos 6 e 7. Pode passar o próximo slide, por favor. Não é? A sexualidade do homem, ou humana, sofreu um prejuízo gravíssimo. Sofreu uma séria deturpação, e eu diria até sérias e graves deturpações, a partir da queda de Adão no pecado. Então, o homem, como criação especial de Deus, não é? Então, a queda do homem, não é? Trouxe graves consequências para ele e para todos os que vieram depois dele. A Bíblia diz em Gênesis 3, 6 e 7, que o homem, a mulher comeu do fruto proibido, do conhecimento do bem e do mal, deu ao homem, este comeu com ela, e a partir daí houve o desastre total. O homem perdeu sua comunhão com Deus, o homem perdeu a sua paz, o homem passou a ter sentimento de culpa, o casal passou a ter vergonha um do outro, olharam um para o corpo do outro e acharam estranho o que viram no corpo um do outro, que antes não era visto assim, de uma forma imoral ou indecente, mas a queda distorceu tudo. A queda trouxe, assim, graves prejuízos para o casal e, como consequência, para nós também. Então, o que foi afetado no homem depois da queda? Veja aí, Gênesis 13, 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. O homem passou a ter a capacidade de conhecer o bem, não no sentido de inocência. Ele já sabia, ele já tinha uma noção do que era bom ou do que era o bem. Mas ele só conhecia o bem porque ele era puro, ele era inocente, ele não tinha nenhuma culpa, não sabia o que era culpa, não sabia o que era pecado. Mas a partir do momento que ele pecou, ele pôde também distinguir o mal. E ele fez um contraponto: isso aqui é bom, isso aqui é mal. E aí o homem tinha ou recebeu a capacidade do livre-arbítrio, e ele sempre optou pelo mal. O homem sempre optou pelo quê? Pelo mal. É assim desde o início até os nossos dias. Muito bem, então a queda do homem afetou todo o seu ser. Afetou o corpo. Em primeiro lugar, o que foi que afetou? Afetou a alma, que é a sua mente, e também afetou o seu espírito. E aí ele ficou totalmente comprometido de forma negativa em relação a Deus e em relação ao seu semelhante. E quando nós lemos a partir do capítulo 4, a queda do homem é em Gênesis capítulo 3, mas quando nós prosseguimos lendo o livro do Gênesis, nós vamos ver aí as graves consequências do pecado. No campo familiar, a morte, o assassinato, o homicídio cometido por Caim contra seu irmão Abel, não é? As distorções no capítulo 5, da criação de armas, não é? A poligamia que se instalou, o homem agora não queria só uma mulher, queria várias mulheres, e assim sucessivamente, de forma que o homem é criado em Gênesis 1 e 2, e no capítulo 3 ele cai, e 3 capítulos depois, no capítulo 6, Deus já se diz arrependido de haver criado o homem. Ora, se o homem foi afetado em todas as áreas de sua vida, ele também teve a sua capacidade sexual afetada pelo pecado.
E essa busca, e eu disse há pouco que a sexualidade ela é boa quanto criação divina, mas a partir do cometimento do pecado, a sexualidade humana também foi, não é, afetada negativamente, de forma que em Gênesis capítulo 6, nós já vamos ver os filhos de Deus se unindo às filhas dos homens, e essa é uma expressão, não é uma afirmação enigmática. Eu particularmente creio, como muitos creem, que os filhos de Deus ali não são anjos, mas sim a linhagem santa de Sete, e os filhos dos homens são, as filhas dos homens são as mulheres descendentes da linhagem ímpia de Caim. Mas a busca desenfreada pelo prazer sexual era tão grande que a semente, os descendentes de Sete, os homens piedosos da terra naqueles dias, foram atraídos pelas mulheres ímpias, descendentes de Caim, de forma que eles romperam o pacto com Deus, a aliança com Deus, e se uniram sexualmente aquelas mulheres, e o resultado foi que Deus amaldiçoou aquele tipo de comportamento e de relacionamento sexual e até espiritual, não é? Porque eles profanaram uma aliança que eles tinham com Deus, a linhagem santa. E o que é que nasce daquela união? Gigantes. E aqueles gigantes, eles vão se perpetuar por muito tempo na história do povo de Israel, não é? Tudo isso por quê? Porque o homem buscou o prazer sexual fora da vontade de Deus. Mas por que é que o homem ainda hoje, a pessoa, o jovem em particular, busca a satisfação sexual, independente daquilo que ele venha sofrer como consequência do seu pecado, mesmo sabendo que ele vai sofrer consequências? Por que é que o homem continua assim, buscando o prazer sexual, não é? Tem rapazes que têm 2, 3 namoradas, fora as paqueras do Facebook, não é assim? E do WhatsApp, e de não sei mais o que. Uma só é pouco. E eu estou me referindo a rapazes da igreja. Estou me referindo a rapazes do mundo não. Que tem a namorada, é noivo. Mas quando sai, ele tira a aliança. O departamento vai não sei para onde, ela vai, eu não vou. Eu vou para outro lugar. E retira a aliança para dar uma de descompromissado. Glória a Deus. Então isso é um reflexo da distorção da sexualidade humana. É interessante que a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 7, versículo 29 o seguinte: vede isto tão somente, achei, que Deus fez ao homem reto. Deus fez o homem como? Reto, mas ele buscou muitas invenções. A Bíblia King James traduz esse versículo assim: sendo assim, eis a única conclusão a que cheguei. Deus criou o ser humano justo, mas este se deixou envolver por muitas astúcias e ilusões. Deus criou o homem santo, perfeito, puro e inocente, mas depois da queda, o homem quis, independentemente de Deus, avançar em suas buscas. E uma das buscas que o homem sempre fez, e ainda hoje faz, é em busca do prazer sexual. E nesse sentido tem sofrido grandes prejuízos. Então o homem caído, ele tornou-se hedonista. O homem caído tornou-se o quê? Hedonista. Isto é, adotou prazer sexual desenfreado como forma de vida. Como forma de vida. E as práticas sexuais distorcidas, a partir da queda do homem, passaram então a ser praticadas, inventadas, buscadas. Quando a gente lê o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, especialmente o livro de Êxodo, o livro de Números e o Deuteronômio, deixando um pouco Levítico de lado, mas ele também abrange isso aí que eu vou falar. Nós vemos que Deus criou leis proibitivas, proibindo o homem a praticar o sexo fora do casamento. Ora, isso no tempo de Moisés. Deus proibiu o homem se deitar com outro homem, a mulher se deitar com outra mulher. Deus proibiu relações sexuais incestuosas entre pessoas da mesma família.
principalmente família de primeiro grau, e a prática de sexo com animais. Mas por que Deus proibiu isso? Era porque Deus queria preventivamente resguardar o seu povo? Não, é porque já estava havendo essas práticas. Quando nós lemos, por exemplo, o livro do Gênesis, nós vamos encontrar um povo que morava numa cidade chamada Sodoma. E lá em Sodoma havia a busca do prazer sexual desenfreado, totalmente desenfreado, sem nenhum pudor, sem nenhum constrangimento. De forma que quando os 2 anjos que foram tirar Ló e sua família, antes de Sodoma ser destruído, chegaram a Ló, e Ló os acolheu dentro de casa. Diz o texto sagrado que vieram os homens da cidade, irmão, não foram os homens da rua de Ló, não. Até os meninos. Os homens de Sodoma. Não tinha WhatsApp, nem Facebook, nem outra rede, mas os irmãos sabem que o fuxico sempre funcionou, né? E um homem e um sodomita passou para outro sodomita. Tem carne nova no pedaço. O quê? Carne nova no pedaço, que a gente não conhece. Onde estão? Chegaram 2 loirões lá na casa do Ló. Loiros? Vamos lá. Os loiros que se cuidem, viu? E as loiras também. Então chegaram na casa do velho Ló. Bateram na porta. Ló, cadê os visitantes que chegaram até você? Eles estão aqui dentro de casa. Manda ele para cá. Traz eles para cá. Nós queremos conhecê-lo. Conhecer ali não é conhecer de vista, é conhecer sexualmente. Porque era comum a prática do homossexualismo em Sodoma. Por isso que se diz ainda hoje, se diz ou usa o termo sodomia para a prática homossexual ou para a prática de sexo entre pessoas do mesmo sexo. E a Bíblia não diz, mas os historiadores dizem que uma das razões pela qual os homens de Sodoma abandonaram as mulheres na questão sexual, inclusive homens casados, e passaram a se relacionar entre si, é porque as mulheres de Sodoma se vulgarizaram tanto, desvalorizaram tanto o seu corpo, que os homens cansaram delas. Eles as usaram e chegaram a um ponto de dizer: você ainda não serve mais, nós queremos coisa nova, nós queremos uma aventura, uma relação sexual diferente. E aí nunca falta alguém criativo nesse sentido, não é? Nunca falta. Aí alguém diz: por que não nos relacionarmos entre nós mesmos? E aí os homens começaram a fazer sexo entre si, sexo pecaminoso, sexo fora da vontade de Deus. E o que é que os historiadores dizem a respeito das mulheres de Sodoma? Disseram que elas, quando se sentiram rejeitadas pelos homens, elas começaram a se relacionar entre si. Então, Sodoma passou a ser símbolo da prática de sexo entre pessoas do mesmo sexo, homem com homem e mulher com mulher. E isso vai aparecer no Novo Testamento. O Novo Testamento vai falar no sodomita, não o sodomita no sentido de habitante da antiga Sodoma, mas de sodomita no sentido homossexual, no sentido homoafetivo, de prática do sexo, de sexo entre pessoas iguais. Você está entendendo? Diga amém. Amém. Muito bem. Então, a partir daí, as distorções na sexualidade humana passaram a ser vistas. E quais práticas distorcidas ainda hoje é observada no comportamento sexual do ser humano? O adultério, a prostituição, não é? O ser humano passou então a desenvolver esse tipo de comportamentos ou práticas sexuais distorcidas: adultério, prostituição, homossexualismo, lesbianismo, a pornografia, a masturbação, a pedofilia e tantas outras distorções que a sexualidade sofreu. Então, há uma pergunta, e eu quero que volte então, passe a tela agora, por favor. Não é? Há uma pergunta: o jovem pode ser santo em sua sexualidade? Sim ou não? Sim. O jovem pode ser santo em sua sexualidade? Sim ou não?
Sim. Mas precisamos entender que você, como jovem, é desafiado por Deus na sua palavra a viver esta santidade dentro da sua sexualidade. E aí tem pessoas que, nesse ponto, elas param. Pessoas jovens da igreja. Ah não, pastor, eu sou crente, eu canto, eu toco e tudo mais. Agora, quando eu me junto com a minha namorada, quando eu estou com o meu namorado, aí a coisa rola solta, glória a Deus, e a gente peca, e a gente faz aquilo que não é da vontade de Deus. Quantas vezes eu escuto isso de jovens? Já eu escutei bastante, e até esses dias tenho escutado, não é? Um rapaz me procurou em União, só estou com 90 dias que cheguei lá, um rapaz de 19 anos, chegou para mim, depois de uma reunião da igreja: eu preciso falar com o senhor, pastor, urgentemente. Meu filho, não dá para ser amanhã não, porque eu tenho outra reunião. Não, tem que ser agora, pastor. Pastor, eu estou pensando em me matar. Estou pensando em me suicidar. E eu pensei que ele tinha cometido uma coisa, um crime, alguma coisa. Não me passou pela mente que o grande problema dele era a culpa por causa da prática da prostituição. E ele disse: pastor, eu namoro com uma moça de 26 anos e ela não me ama, mas quando ela quer satisfazer os desejos sexuais dela, ela liga para mim e eu vou. Aí eu perguntei: essa moça é crente? Ele disse: é crente, é fulano de tal. Meu Deus do céu. E o pior é que eu a via na igreja para lá e para cá, trabalhando, fazendo isso, fazendo aquilo outro, bem envolvida, e não imaginava que aquela criatura tão atuante dentro da igreja tinha uma vida promíscua com aquele moço. Uma vida promíscua. Mas ela também tinha prazer de massacrá-lo. Ao mesmo tempo que usufruía do corpo dele para satisfazer os seus desejos sexuais, ao mesmo tempo que fazia uso disso aí, do corpo dele, também massacrava ele. Dizia que ele era um fraco, dizia que ele era um pobre, dizia que ele era um incompetente, ela é uma pessoa com formação acadêmica, e dizia tanta coisa. E ela conseguiu destruir não somente a comunhão, a vida espiritual daquele moço, mas também ela conseguiu destruir a vida emocional dele e fez dele um prisioneiro emocional dela. Eu não sei se você sabe o que é um prisioneiro emocional. É aquela pessoa que, mesmo sofrendo, não consegue se desvencilhar de um relacionamento que lhe faz tanto mal, que lhe causa tanta dor. Isso chama-se, ou se diz que é uma pessoa que é prisioneira emocional. É uma prisão sem grades, é uma prisão sem paredes. A pessoa quer sair e não consegue, porque o seu algoz, a pessoa que está fazendo uso dela, está dominando-a, não é, no seu sentimento, na sua alma, usou estratégias tão maléficas, tão malignas, que conseguiu prender aquela pessoa a ela. De forma que o rapaz, ela ligava e dizia: venha cá, ele estava trabalhando, tinha que ser trabalho para ir lá. Pastor, que cara mole? Não é mole não é moleza não. Isso aí fala da fragilidade do ser humano. Disciplineio, glória a Deus, e ele está na igreja, mas se arrastando, e disse a ele: você só vai se libertar dela se você orar, jejuar, porque tem coisa que tem que ser com jejum mesmo, tem que ser com oração. Tem relacionamento tão depreciativo do moço ou da moça, que você só vai conseguir se libertar dele se você orar, se você jejuar, se você buscar em Deus a sua força. Então, o jovem pode sim viver uma sexualidade santa, ou ter santidade em sua sexualidade. Agora, ele precisa entender que a sexualidade, a santidade na sexualidade, ela também será desafiada por tentações. O que é que desafia a sexualidade do jovem? Tentações que atacam o jovem. Por favor, passe. A prostituição é a primeira. Hoje, como sempre, a prostituição tem sido
um grande desafio e também uma grande tentação para a juventude da igreja. Aqui nós temos jovens e eles sabem disso, não é? O que é prostituição? É a prática do sexo fora do relacionamento matrimonial. E eu li há muitos anos atrás, há mais de 10 anos atrás, e fiquei assustado como cristão e como pastor. Uma revista uma revista evangélica que hoje não é mais publicada, a revista Vinde, ela trouxe um dado alarmante. Foi feita uma pesquisa entre os jovens evangélicos, isso há cerca de 15 anos atrás ou mais, e foi descoberto que de 70% a 90% dos jovens tinham algum tipo de relacionamento sexual. Porque relacionamento sexual não é só quando há uma junção das duas genitálias, da genitália masculina com a genitália feminina, quando há uma prática real do sexo. Quando há carícias, há prostituição. Carícias profundas, carícias que tocam partes íntimas, partes que não podem ser tocadas antes de ser celebrado o casamento. Há prostituição quando compartilha fotos. As pessoas compartilham fotos, mandando fotos suas nuas para outra pessoa. Há prostituição quando você tem um linguajar, uma conversa picante, uma conversa que não é natural, não é comum entre jovens solteiros. Eu estou falando de jovens da igreja, eu não estou falando da bagaceira lá do mundo não, eu estou falando da gente aqui de dentro. Então quando você toca no seu namorado, ou quando você se deixa tocar por ele nas suas partes íntimas, no toques sensuais, quando você usa roupas, não é, que chamam a atenção, ou roupas com um toque muito forte de lascívia, você está despertando a prostituição e está atraindo a prostituição para você. Então o jovem precisa pensar nisso. Um beijo na boca íntimo e demorado, um beijo na boca íntimo e demorado pode levar o jovem à prostituição, mesmo sem ele ter o ato, fazer o ato sexual, mesmo sem o ato sexual, pode acontecer isso. Então hoje a prostituição está sendo uma prática generalizada, especialmente nessas igrejas, irmãos, jovens, nessas igrejas que surgiram mais recentemente, e aqui eu não vou dizer o nome de algumas para não ferir a sensibilidade de ninguém, não é? Mas as igrejas mais modernas, essas igrejas de jovens, eu digo porque já ouvi jovens da igreja, jovens da Assembleia de Deus, que foram para elas e depois voltaram. Pastor, não dá para ser crente lá não. Lá a coisa é pesada. Lá termina o culto, que na verdade não é nem culto, é uma verdadeira discoteca, é uma verdadeira boate. Termina o culto e cada um pega seu carro, sua moto e vai para onde quiser, para onde quer com a sua namorada. E tem casais de jovem, pastor, isso é fato comprovado, que sai da igreja, vão para motel, sai da igreja e a moça vai dormir na casa do rapaz, o rapaz vai dormir na casa da moça, numa boa, sem nenhum problema, e no outro dia, no outro culto, está todo mundo lá com as mãos levantadas, as lágrimas descendo, as luzes piscando e tudo mais. Mas eu sou pastor de igreja há 29 anos, e eu quero dizer que não é só nessas igrejas que está acontecendo essas coisas não. Vez por outra a gente também encontra casos dessa natureza dentro da nossa igreja. Não estou me referindo a esta igreja, eu estou me referindo à nossa igreja no contexto geral. A igreja Assembleia de Deus cresceu muito, a juventude é muito grande na igreja, então nós encontramos jovens que lutam pela santidade, jovens que querem ser santos, jovens que querem se manter puros, mas ao mesmo tempo nós encontramos jovens que não têm nenhum critério em relação à santidade e à pureza sexual. E aí vivem na prática do sexo abertamente, e até postam nas internets da vida, e até compartilha com amigos, e até conta as aventuras sexuais, não é? Nos grupinhos da igreja. E eu lamento também porque tem muito pai que fica de boca aberta. E eu louvo a Deus porque tem pais aqui me ouvindo nesta noite. Você como pai, você precisa acompanhar mais a vida do seu filho, da sua filha, do seu filho, seja ele adolescente, seja ele já um jovem de 18, 19, 20 anos, tem que acompanhar. O pai tem que monitorar, os pais têm que monitorar, saber com quem ele está se relacionando,
com quem ele está namorando, se é uma pessoa de boa procedência. Por quê? Porque não está em risco só o futuro social do jovem. Está em risco também o futuro espiritual e o futuro eterno do jovem. Porque um jovem que vive na prática da prostituição, que vive na prática do pecado, não é? Seja através do ato sexual propriamente dito, ou seja, trocando fotos nuas, de pessoas nuas, eles nus, trocando com namorado, seja vendo filmes pornográficos, seja vendo material escrito pornográfico. Você chega nas livrarias, tem bancadas inteiras, livrarias seculares, com as capas dos livros bastante atraentes, de romances tórridos, como eles dizem, romances que do início até o fim é só prostituição, é só sexo. A história de alguém que é contado, de casais ou de um casal que é contado em forma de romance, e quando você termina de fazer a leitura, quando a pessoa termina de fazer a leitura desse tipo de literatura, desse tipo de livro, a pessoa está excitada e com a cabeça cheia de ideias para pecar na primeira oportunidade que tiver, não é? Então você precisa, jovem, abrir os olhos para essa questão. Se eu parasse aqui só na questão da prostituição, não é? Fazendo um contraponto em relação à sexualidade que deve estar presente na vida do jovem, na vida sexual do jovem, só a prostituição dá tema para nós falarmos ainda mais meia hora, mais uma hora, quem sabe a noite toda, porque é algo muito forte na vida dos jovens. E tem jovens que estão com problemas até de ordem emocional, não somente ordem espiritual não, problemas de ordem emocional, que não estão mais conseguindo estudar, que não estão mais conseguindo trabalhar, que não conseguem mais desenvolver um relacionamento familiar saudável. Tem rapaz que as moças não querem nem que ele chegue perto delas. Por quê? Porque se espalhou a fama dele. E pasmem vocês, eu vou usar uma linguagem forte aqui, mas é verdade o que eu vou dizer. Tem moças que quando vê determinados rapazes se aproximando, dizem assim: corre, lá vem o tarado. Porque ele só sabe falar sobre sexo. Ele só sabe falar, na verdade não é sexo, é só sobre prostituição. Só sobre prostituição. E isso tem afetado até os relacionamentos dele com a juventude da igreja, com outras pessoas. Não é? Ninguém quer sentar perto dele. Tem uma má fama. Por quê? Porque vive mergulhado na prostituição. E isso é triste, isso é lamentável, porque prostituição é pecado. Quando você for se relacionar, mesmo em desobediência ao Senhor e à sua palavra, quando você for se relacionar da próxima vez com uma pessoa que não é a sua esposa, que não é o seu marido, pode lembrar-se dessas palavras: você está cavando mais fundo a sua sepultura espiritual. Cada vez que você se deitar com uma moça que não é a sua esposa, cada vez que você se deitar com um rapaz que não é o seu marido, mas ele vai ser, nós já estamos noivos, mas não é seu marido. Não é seu marido. Se lembre das palavras do pastor aqui. Você vai estar cavando mais fundo a sua sepultura espiritual. E por que não dizer sepultura moral? Não vale a pena um prazer momentâneo, um prazer que passa tão rápido, não é? E que traz um nível de comprometimento tão grande. E se brincar, porque você pode morrer, você é nova, você é jovem ainda, mas você pode morrer. Não é? Outro dia eu vi uma foto de uma moça no Instagram, uma jovem de Abreu Lima, menina com 15 anos, uma moça belíssima, uma adolescente belíssima, nascida na manhã, morreu. Estava lá divulgando a foto dela e o pastor dela pedindo as orações por seus pais. Morreu, 15 anos, com todo o vigor da juventude, com todo um futuro pela frente. Você também pode morrer. Pastor, vira essa boca para lá. Não vou virar não, eu vou virá-la na sua direção. Você pode também morrer, eu também posso morrer repentinamente, e nós precisamos estar em paz com Deus, com a nossa consciência, glória a Deus. Quando o Senhor nos chamar, nós precisamos chegar à presença dEle, ou na presença dEle, e a prática do pecado sempre vai afastar o homem de Deus, sempre vai afastar o homem do seu Criador. Você está entendendo? Diga amém.
Muito bem, então a prostituição. Eu trago aqui um destaque sobre a pornografia. A revista Ultimato, que é uma revista evangélica de circulação nacional, da qual eu sou assinante há mais de 20 anos, ela trouxe agora na edição de julho e agosto os seguintes dados a respeito da pornografia, que motiva, hoje a pornografia é a principal motivadora da prostituição entre os jovens. Por favor. Veja aí. Primeiro, os sites de pornografia recebem mais acesso do que a Netflix, o Amazon e o Twitter. Veja, isso é dado de agora, não foi de 20 anos atrás não, é de agora, revista Ultimato. Segundo, somente em 2016, mais de 4,59 bilhões de horas foram consumidas no maior site pornográfico do mundo. Terceiro, 1 em cada 10 visitantes de sites de vídeos pornográficos tem menos de 10 anos de idade. Inclusive a revista, na sua matéria, diz que tem crianças sendo tratadas por psiquiatras, crianças viciadas em pornografia. Quarto, 26% dos adolescentes de 13 a 17 anos admitem assistir a pornografia pelo menos uma vez por semana. Então tudo isso mostra, esses dados mostram que está havendo uma avalanche da pornografia sobre a juventude, da criança até o jovem e até velhos. Mas como estamos falando para jovens, está havendo uma avalanche de pornografia sobre a juventude. Quando eu era pastor em Messias, e eu saí de lá há 90 dias, uma mãe professora, escute, ligou para mim e disse: pastor, eu preciso falar urgente com o senhor. O senhor pode me atender? Posso, mas eu vou levar a minha filha única, de 16 anos, para o senhor atendê-la. Tem que ser agora, pastor. Perfeitamente. E aí a irmã foi com a jovem adolescente, e os olhos dela mostravam duas coisas: medo e sofrimento. Sentou-se no meu gabinete e eu disse: pode falar, fulana. E ela disse: mãe, eu não tenho coragem de falar. Fale a senhora por mim. Ela disse: tá bom, eu vou falar. A mãe falou pela filha. Disse: pastor, fulana tem 16 anos de idade. E está com 15 dias que ela vem tendo crises emocionais terríveis. Ela não está mais conseguindo dormir, ela não está mais conseguindo comer, ela não está mais conseguindo estudar. E para onde eu vou dentro de casa, ela fica perto de mim, me acompanhando, porque ela não quer se afastar de mim, porque ela está com um pavor, um medo muito grande. E ela desmaiou já várias vezes, já tive que levar ela para o ponto-socorro várias vezes, desmaiada, e os médicos do que atendem ela estão dizendo: é só emocional, isso é emocional. Até que eu tive coragem e confrontei ela, e perguntei: minha filha, diga para sua mãe o que é que está vendo. Mãe, é uma coisa muito séria, é uma coisa muito grave. Pastor, a mãe disse na hora: eu pensei que ela estava grávida. Foi o que me veio, foi o que me ocorreu na mente. Fulana está grávida. Meu Deus, 16 anos, o que vai ser de mim e dela? Você está grávida, minha filha? Tô não, mãe. E o que é que você está tendo algum relacionamento sexual? Ela disse: não, eu sou virgem. E o que é que está acontecendo? Ela disse: mãe, eu vou ter que dizer, mas estou com muita vergonha. É que todas as noites, há muitos meses, quando você e o pai deitam, eu fico no meu quarto e eu acesso a internet no meu celular, e eu estou viciada em pornografia. E eu aprendi a me masturbar, e eu estou com a minha vida arrasada, e eu não estou conseguindo me libertar disso. Aí a mãe disse assim, a mãe é uma crente antiga, a mãe disse para ela: você só vai conseguir se libertar se você confessar o seu pecado.
Você precisa conversar com o pastor, para o pastor lhe disciplinar, o pastor lhe orientar e orar por você, porque é o homem de Deus e ele tem autoridade para isso. Mas mãe, eu tenho vergonha de dizer isso ao pastor, mas você precisa dizer. Até pastor, que eu consegui convencê-la e ela veio comigo e aqui está. Ela está viciada em pornografia há muito tempo. E o senhor pode discipliná-la? E eu entendi que aquela moça, naquele primeiro momento, a disciplina não era o remédio que tinha que ser aplicado a ela. Ela precisava agora de aconselhamento e libertação espiritual. Porque muitas vezes só aconselhamento não adianta, não resulta em nada. Tem que ministrar libertação espiritual. Porque nós precisamos entender que por trás da pornografia há o príncipe das trevas, que desde o início, lá no Gênesis, distorceu a sexualidade do ser humano, e tem inspirado e tem instigado o ser humano às práticas mais hediondas da prática de sexo, ou de prostituição, ou de imoralidade sexual. E a moça veio, e eu orei por ela, dobre seus joelhos, aconselhei, abri a Bíblia, mostrei para ela a palavra de Deus, ela se ajoelhou, eu orei por ela, glória a Deus, e ela voltou para casa. Ela disse: agora eu estou mais feliz, pastor, agora eu estou tranquilo, eu senti que saiu um peso das minhas costas. E depois eu fiquei monitorando junto à mãe, perguntando à mãe dela: como está fulana? Ah, pastor, agora ela está bem, agora ela dorme, agora ela já está orando de novo e tal, glória a Deus. Então veja bem, a pornografia na vida de qualquer pessoa, mas especialmente do jovem, é veneno mortífero. Por quê? Porque não só afeta a mente, afeta também o comportamento do jovem ou da pessoa que assiste e é viciada nela. Porque a pessoa, depois que vê por muito tempo pornografia, isso são dados científicos, não é apenas a Bíblia que diz. A pessoa que vê muita pornografia por muito tempo, ela se torna viciada, o tanto quanto um viciado químico, um dependente químico, um drogado. Isso foi feito, teste de laboratório na Inglaterra, e eu tenho esse estudo. Muito bem, mas a pornografia chega a um ponto que a pessoa não se satisfaz mais com a pornografia, ela quer algo mais profundo, e aí os estudos apontam para a prática de duas coisas: de crime, homicídio, e também de pedofilia. Todo pedófilo, ele começou geralmente com a pornografia. Todo pedófilo. Quando você vê um pedófilo, saia de perto dele, porque ele é uma pessoa viciada em pornografia. E ele toca em você, e ele olha para você e já fantasia com você. Especialmente crianças vulneráveis. Certo? Então, isso são dados científicos. A pornografia leva para a pedofilia, leva para o crime. A maioria dos psicopatas, daqueles homens, principalmente homens, que matam prostitutas e matam homossexuais, a maioria deles são pessoas que vêm do mundo da pornografia. Eles sentem prazer de matar, de ver a vítima gritar, de o sangue espirrar, esguichar. Ele tem prazer nisso aí, ele se realiza sexualmente, não é? De forma que os estudos também dizem que a pessoa, quando chega no mais baixo nível da pornografia, que já fez uma série de coisas e viu que a alma continuou vazia, ela chega até se suicidar. Eu não sei se vocês têm sabido, mas tem havido um grande número de suicídio entre jovens e adolescentes no Brasil. É porque a mídia não divulga. A mídia maqueia a situação, determinadas situações que ela não interessa divulgar. Mas está assim de jovens brasileiros que estão se matando, e quando vai fazer uma investigação, ele está preso à pornografia, à pedofilia e a tantas outras práticas imorais. Queridos jovens, a Bíblia diz que nós devemos ser santos em nossa sexualidade. É a palavra de Deus que diz, e você pode ser santo sim. Além da pornografia, que instiga a prostituição, tem também os envolvimentos homoafetivos. Infelizmente, na igreja evangélica brasileira, nós também, a pesquisa, o estudo tem apontado nessa direção. Há muitas pessoas de igrejas
ou nas igrejas evangélicas que estão desenvolvendo relacionamentos homoafetivos. Meninas que gostam de meninas, meninos que gostam de meninos, no sentido, não é gostar no sentido natural, mas no sentido afetivo e sexual. E isso precisa ser acompanhado, observado, e é uma agressão à santidade. Se você quer ser um jovem santo, uma jovem santa, você precisa vencer os seus sentimentos, aqueles sentimentos carnais distorcidos, aqueles sentimentos que lhe levam para a imoralidade sexual e até para relacionamentos absurdos, porque quando as pessoas sabem, a mídia não quer que a gente diga isso, os órgãos dos ativistas, do povo ativista aí, não quer que a gente diga isso, mas está na Bíblia, a gente tem que dizer, respeitando a pessoa humana, mas não respeitando as práticas imorais que esses seres humanos praticam, como homossexualismo, lesbianismo e tudo mais. E enquanto não nos calarem, nós iremos continuar falando a respeito disso aí, dizendo que homossexualismo, lesbianismo, qualquer relacionamento entre pessoas do mesmo sexo constitui pecado, é contra a vontade de Deus. Se Deus quisesse um relacionamento de pessoas do mesmo sexo, Ele teria feito Adão e Ivo, glória a Deus, e não Adão e Eva. Glória seja dada ao nome do Senhor, que vive e reina para sempre. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, jovem, se você tem um amigo, se você tem uma amiga que lhe toca diferente, que sempre quer estar perto de você, que tem ciúme das suas amizades, que não quer que você se relacione com outros jovens, tenha cuidado com essa pessoa. Talvez essa pessoa esteja interessada em você, só que não dá para você namorar com ela, porque ela veste a mesma roupa que você veste e usa as mesmas coisas que você usa, isto é uma pessoa do seu mesmo sexo. Então você precisa ter cuidado com isso aí. Os pais precisam estar bem atentos em relação às amizades dos seus filhos, principalmente os filhos adolescentes. Acompanhe, pai, acompanhe, mãe, as amizades que os seus filhos têm. Mãe, hoje eu vou dormir na casa de fulano. Não vai. Quando o seu garotinho, seu adolescente, disser assim, hoje eu vou dormir na casa de fulano, não vai. Hoje fulano vem dormir aqui, não deixe. Hoje fulano vem dormir, não permita. Não permita. Tenha muito cuidado, acompanhe isso aí. E as imoralidades virtuais, não precisamos mais falar sobre elas, porque já falamos. E aí eu quero dizer a você que você pode conciliar sua sexualidade com a santidade de Deus. Sim ou não? Diga amém. Amém. Como posso, pastor, conciliar sexualidade com a santidade? Aí eu tenho 3 conselhos para lhe dar. Primeiro conselho: você precisa fazer uma mudança de foco. Qual é o seu foco principal em relação à sua santidade? É santidade ou é sexo? É santidade ou é satisfazer os seus gostos, os gostos da sua carne, da sua natureza pecaminosa? É santidade ou você está decidido a não ser santo, a não ser santo? A Bíblia diz no Salmo 101, versículo 4, não porei coisa má diante dos meus olhos. Aqui é o salmista Davi que faz essa declaração. Ele mudou de foco. Sabe por quê? Porque no Salmo 51 ele vai confessar um pecado. Escute. Salmo 51. É Davi confessando a sua ruína espiritual e moral. Sabe por quê? Porque na hora que ele não devia olhar, ele olhou. Ele olhou para uma mulher tomando banho. E ela estava despida. Ele olhou e fixou o olhar. E aquela fixação do olhar, aquela busca pelo prazer sexual de forma desordenada, desajustada e fora da vontade de Deus, causou para Davi um grande prejuízo. Aliás, não somente para ele, mas para muita gente da família dele e até para a nação de Israel. Porque nunca o pecado vai afetar uma única pessoa. Vai afetar você, vai afetar seu namorado, sua namorada, vai afetar seus pais, vai afetar a sua igreja, vai afetar seu futuro, seus colegas, vai afetar muita gente. Por isso que quando se peca, se comete também um ato de irresponsabilidade. Porque a pessoa dá vazão ao seu egoísmo.
e pensa só em si, não, você é minha namorada, você é meu namorado, e aí? Você vai dar uma prova de amor ou não vai? Você vai deixar eu tocar o seu corpo ou não vai? Você vai mandar aquela foto que eu lhe pedi há tantos dias, ou você não manda? Se você não mandar, então a gente acaba. O que é isso? Egoísmo. É egoísmo. É quando uma pessoa pensa só nela, só em si. E você precisa ter firmeza espiritual e moral e dizer: eu não vou satisfazer o seu egoísmo. Pode acabar. Pode acabar. Já está acabado. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então no Salmo 51 ele confessa o pecado que entrou na vida dele pelos olhos. E no Salmo 104 ele toma uma decisão. Ele diz: eu vou mudar o foco. Eu vou mudar o foco. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Eu coloquei uma vez e foi uma derrota, uma desgraça total. Não vou colocar mais. Meu querido, minha querida, mude o seu foco. Mude o seu foco. Mude o seu foco. Eu sempre aconselho aos jovens: coloque senha no seu computador, no seu celular, mas divida essa senha com alguém, com seu pai, com sua mãe, com uma pessoa de responsabilidade, para quando você for acessar, você depender daquela pessoa que está ali junto de você. Isto é, se você quer ter santidade na sua vida. Se você não quiser ter santidade, continue às escondidas, vendo pornografia, se masturbando, praticando sexo com sua namorada, com seu namorado. Continue. Se você não quer ter compromisso e mudança de foco, se você quer ter a sua eternidade comprometida, continue na sua vidinha. Agora saiba que você não vai prejudicar, você não está prejudicando unicamente a você está prejudicando muita gente. Quem está entendendo, diga amém. Já estou caminhando para o fim, pastor. Glória a Deus. Aleluia. Junto à mudança de foco, eu também preciso de autodeterminação. Eu preciso de quê? O que é autodeterminação? Determinação todo mundo sabe, são decisões que a gente toma, aconselhados por alguém, pelos pais, pelo pastor, enfim, por um amigo mais maduro. Mas eu preciso me autodefinir. Eu preciso ter a minha decisão própria, a minha determinação própria. Eu não vou depender de A, de B, de C para mudar o meu comportamento irregular. Eu vou depender primeiramente do Senhor e da minha determinação. Eu vou me autodecidir. Eu vou parar de ver pornografia. Eu vou parar de tocar na minha namorada ou no meu namorado. Eu vou acabar o namoro. Porque não dá para continuar do jeito que está e ser santo. Não dá. Eu vou acabar esse namoro. Eu vou mudar o meu foco e vou tomar uma determinação para melhorar na presença do meu Deus. Terá sido em vão, jovens do Pinheiro, principalmente do Pinheiro, mas todos que me escutam, terá sido em vão vocês passarem aqui uma semana toda ouvindo falar sobre santidade. E quando terminar esta semana jovem, sua vida continuar na mesma situação. Foi em vão. Foi apenas ajuntamento de pessoas. Foram apenas palavras ditas ao vento pelos pregadores que aqui vieram. Mas se você tomar a decisão: eu vou mudar, eu preciso mudar, eu vou ser diferente, eu vou decidir mudar, aí a Semana Jovem terá servido de alguma coisa para você. Diga amém, em nome do Senhor. Jó, tem um versículo em Jó que eu gosto muito desse versículo. É em Jó capítulo 31, versículo 1. Ele diz: fiz um concerto com os meus olhos, como pois os fixaria numa virgem? Fez uma aliança com os olhos dele. Jó disse: Deus, os meus olhos agora vão pertencer unicamente a ti. Eles não vão ser meus mais, vão ser teus. Eu entrego meus olhos a ti. Vocês sabem que os olhos são as janelas da alma. E tudo que os olhos veem, sobem para a mente e ficam lá acumulados e reservados. Coisas que você vê hoje, ouviu hoje, você nunca mais vai esquecer até você morrer. Então você precisa também ter essa aliança, ter esse concerto com o Senhor. Quando eu era pastor desta igreja, eu tive que tratar de alguns problemas de alguns jovens e adolescentes. E hoje eu olho para aqui e alguns deles não estão. Sabe por quê?
porque eles não tiveram determinação em atender o que o pastor aconselhou. Não tiveram determinação. Muito bem. E finalmente, queridos, você precisa de outra atitude. Você precisa obedecer permanentemente a Deus em relação àquilo que Ele determina para a sua santificação. Veja o que diz Pedro na sua primeira carta, capítulo 1, versículos 15 e 16. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Não é em algumas particularidades, mas em toda a vossa maneira de viver. Amém? E aí ele complementa e diz assim: porquanto escrito está, unindo o Novo Testamento com o Antigo Testamento, unindo o tempo da graça com o tempo da lei, porque Deus continua o mesmo, é o mesmo Deus lá do Antigo Testamento, é o mesmo Deus do tempo presente, do Novo Testamento, e é o mesmo Deus santo de toda a eternidade, Ele não muda. Então Pedro faz uma citação para os dias do Novo Testamento, para os dias da graça, e ele corrobora, embasa essa citação com uma citação de Levítico capítulo 11, versículo 44, porque ele diz assim: porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Levítico capítulo 11, versículo 44. Então é um princípio, não é uma opção, é uma ordem, não é uma escolha, é determinação. Deus quer que você e eu sejamos santos. E quando nós falamos de santidade, eu sei que vocês já ouviram falar muito sobre santidade, e o que eu vou dizer talvez não seja novidade em termos de informação. Mas santo é aquele que está separado exclusivamente para Deus. É o resumo do significado da palavra santidade. Ou nós somos santos, ou nós não somos santos. Ou nós pertencemos ao Senhor, ou nós não pertencemos a Deus. Não adianta frequentar uma igreja evangélica. Não adianta fazer parte de um grupo de jovens. Não adianta participar de congresso de jovens, de semana jovem, disso, daquilo de jovem, se não tiver uma vida santa. Santidade é mandamento, santidade é determinação, santidade é ordem, e nós precisamos resolver obedecer ao Senhor, mas não obedecer apenas hoje porque você está ouvindo esta palavra, obedecê-lo permanentemente, de manhã, de tarde, de noite, deitado, acordado, andando, nos relacionamentos de namoro, de noivado, das amizades, na escola, na universidade, no trabalho, na rua, em casa, na família, em todos os lugares, em todas as áreas. Nós precisamos ser santos, é ordem do Senhor. Glória a Deus. E Deus quer santificar o seu corpo. Deus quer santificar a sua alma. Deus quer santificar o seu espírito. E se você tiver santificado nessas três áreas, você vai ser feliz. Eu atendi um casal no passado. A filha deste casal está aqui. A filha deste casal está aqui. Eles não congregavam nesta igreja. Eles congregavam em outra igreja onde eu fui pastor, aqui em Maceió. Eram recém-casados. E com pouco tempo de casados, aquele moço decidiu abandonar a esposa. E ela é uma pessoa crente, uma serva de Deus. Aí eu mandei chamá-lo. Diga ao seu marido que eu quero falar com ele. E ele veio, sentou-se diante de mim, e durante todo o tempo nós conversando, eu fazendo aquela entrevista pastoral, e ele de cabeça baixa, me respondendo de cabeça baixa. Ele não conseguia levantar os olhos para olhar para mim. E eu deixei ele à vontade até que extraí dele o que eu queria ouvir. Quando eu extraí dele o que eu queria ouvir, disse: agora você vai levantar sua cabeça e vai olhar dentro dos meus olhos. Ele, com muita dificuldade, ele não conseguia mais olhar nos olhos das pessoas. Glória a Deus. E eu insisti até que ele conseguiu, com muito sacrifício, levantar a cabeça e olhar nos meus olhos. E eu disse para ele, perguntei para ele: você vai dizer para mim qual é a causa principal de você querer deixar a sua mulher, uma mulher jovem, uma mulher simpática, uma mulher crente? Você vai ter que me dizer. Em nome de Jesus, me diga a causa.
E ele disse: pastor, eu vou lhe dizer, desde os meus 13 anos de idade que eu me masturbo e assisto pornografia. E hoje sou jovem, ainda sou jovem, minha esposa é jovem, e eu não consigo atendê-la sexualmente, porque há um bloqueio na minha mente. Eu só consigo atingir o prazer sexual sozinho. Eu não consigo nem me satisfazer sexualmente, nem satisfazer a minha esposa. É por isso que eu quero deixá-la. Eu disse: mas este não é o caminho. Procure orar, procure jejuar, procure se tratar com um médico, vá a um psiquiatra, glória a Deus, vá a um urologista, procure um especialista, pelo amor de Deus. Não fique assim. Infelizmente, ele não aceitou o meu conselho, a minha orientação pastoral, e a vida daquele homem deixado da mulher até hoje é um desastre. Não está mais na igreja, não consegue se firmar no evangelho, e eu imagino que ele ainda enfrenta os mesmos problemas com as pessoas, as mulheres que passaram na vida dele. Glória a Deus. Então, querido jovem, resolva obedecer isso, resolva obedecer esta palavra de Deus. Vou repetir: mas como é santo aquele que vos chamou. Quem foi chamado pelo Deus Santo? Levante a mão assim. Só os que foram chamados. Se você não se sente chamado, mantenha a mão baixa. Então, para você que foi chamado e é chamado pelo Senhor, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Agora não é mais Pedro falando, é o próprio Deus que está falando na boca de Pedro. Glória a Deus. Amém? Quando o jovem então observa a palavra de Deus, ele tem o seu caminho purificado por ela, como diz o Salmo 119, versículo 9. E finalizando: eu posso viver a minha sexualidade com santidade se eu andar no Espírito para vencer a carne. O apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 8, versículos 5 e 6, diz: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, glória a Deus, é vida e paz. Mas os que são segundo o Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Diga amém em nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu futuro, que Deus abençoe os seus relacionamentos, que você seja santo, que você seja santa na presença dEle, e que você possa brilhar neste mundo de trevas, e que você seja uma moça diferente das moças do mundo, e que você seja um rapaz diferente dos rapazes do mundo. E todos dizem: muito obrigado.